Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Há uma prisão que não tem grades, não tem muros, não tem guardas. Ela se chama normalidade. Ela é o lugar onde quase todos vivem e quase ninguém percebe. Porque o mundo não te aprisiona gritando. Primeiro ele acostuma você, depois te embala e repete o processo. Ele ensina sua alma a dormir com os olhos abertos. Conformar-se é isso. É quando o coração para de estranhar o vazio. É quando a mente se acostuma ao ruído. É quando o espírito aprende a sobreviver sem profundidade. Romanos 12 não começa com uma regra. Começa com um chamado. Não vos conformeis. Como quem diz, não aceite como natural aquilo que te adoece por dentro. Não abrace como normal aquilo que te afasta de quem você é. Não construa casa onde Deus nunca plantou raízes. Há um sistema invisível moldando desejos, medos, ambições, identidades. Ele não exige adoração, ele exige adaptação. E quase sempre consegue, porque é mais fácil se encaixar do que se transformar. Antes de qualquer mudança exterior, o apóstolo toca no lugar mais decisivo, a mente. Porque é na mente que o mundo se instala. É na mente que os padrões se reproduzem. É na mente que o homem aprende a chamar sobrevivência de vida. Talvez você não esteja cansado, talvez esteja apenas conformado. Talvez não esteja vazio, e sim, apenas cheio do que nunca foi seu. A gratidão nasce quando alguém decide escutar e entender esse chamado. Se você está aqui, é porque está cansado deste mundo. Cansado da maldade que cresce, das conversas vazias, das tentações que não somem e da sensação de estar tentando permanecer limpo em um mundo cada vez mais sujo. Você pode até se sentir sozinho, ter poucos amigos, carregar culpas que ninguém vê. E até ame a Deus, mas luta todos os dias para não se conformar com as coisas deste mundo. Eu sei que essa palavra descreve algo do que você vive, pois o mesmo acontece comigo. E por isso, te convido a se inscrever no canal e deixe também o seu like. Aqui não é sobre números, é sobre não caminhar sozinho. É sobre fortalecer a mente, é sobre guardar o coração para viver em Cristo. Não vos conformeis com este mundo. Essa não é uma crítica ao planeta. O mundo aqui não é a criação. É o sistema de pensamento que ensina o homem a viver sem se transformar. Ele te ensina a melhorar a superfície, mas não a renovar a raiz. A controlar comportamentos, mas não a libertar a consciência. Conformar-se é quando a mente se rende, quando você para de questionar, quando troca profundidade por distração, quando aprende a se adaptar ao que fere, em vez de ser curado. Mas o texto não termina no não. Ele continua: mas transformai-vos. E essa palavra carrega um mistério. Transformação não é correção, não é maquiagem espiritual, não é troca de hábitos, é mudança de forma. É quando o que você é por dentro começa a se reorganizar. É quando a consciência acorda. É quando o espírito deixa de imitar e começa a nascer. A transformação que Romanos anuncia não começa no comportamento. Começa na visão, no modo de perceber, no lugar de onde brotam escolhas. Por isso ele diz, pela renovação da vossa mente. Porque ninguém vive acima daquilo que contempla. Ninguém caminha além daquilo que acredita. Ninguém se transforma enquanto pensa da mesma maneira. O mundo quer te encaixar. Deus quer te revelar. O mundo quer te adaptar. Deus quer te despertar. E toda jornada espiritual verdadeira começa no mesmo ponto. Quando alguém percebe que está vivo, mas não está inteiro. Quando alguém ousa admitir, eu não quero mais apenas funcionar, eu quero ser. E essa decisão muda tudo. Transformação não é troca de cenário, é troca de consciência. Por isso Paulo não diz, mudem de ambiente. Ele diz, renovem a mente.
Porque é possível mudar de lugar e continuar prisioneiro. É possível abandonar práticas e manter os mesmos impulsos. É possível silenciar comportamentos e continuar governado pelos mesmos pensamentos. A mente é o primeiro altar. É nela que o homem decide a quem oferece seus dias. Tudo o que você ama, teme, busca ou evita, nasceu antes como pensamento. Antes da escolha, houve uma ideia. Antes da queda, uma interpretação. Antes da coragem, uma visão. Renovar a mente não é enchê-la de frases, é esvaziá-la de moldes. É permitir que aquilo que você chama de eu seja questionado. Porque grande parte do que o homem defende como identidade é apenas acúmulo. Vozes, experiências, traumas, expectativas, medos herdados, sonhos que não nasceram nele. O mundo constrói o homem por sobreposição. Deus reconstrói por revelação. Este é o momento de deixar nos comentários o versículo que tocou seu dia. Pare alguns segundos e dedique uma palavra a alguém que talvez hoje esteja fraco demais para continuar. Aqui, você não é apenas espectador. Seu papel nesta comunidade é semear. É ser boca quando alguém perdeu a voz. É ser luz quando alguém não consegue mais enxergar. Compartilhe este conteúdo com alguém que você quer ver permanecendo em Cristo, num mundo que todos os dias tenta nos arrastar para longe. Às vezes, tudo o que alguém precisa é perceber que existe outro soldado lutando a mesma guerra. O mundo adiciona camadas. Deus remove véus. A mente conformada não percebe que está presa, porque aprendeu a chamar prisão de personalidade. Ela confunde hábito com essência, reação com caráter, sobrevivência com propósito. Por isso a renovação é dolorosa. Não porque destrói o homem, mas porque desorganiza seus ídolos. Renovar é deixar morrer a versão que só sabia se proteger. É permitir que a consciência atravesse o medo de perder o controle. É soltar a identidade que se construiu para caber e permitir que outra nasça para existir. A mente renovada não é a que pensa positivo, é a que pensa verdadeiro. Ela já não interpreta tudo a partir da ferida, nem a partir do desejo, nem a partir do orgulho. Ela começa a perceber a vida a partir de um centro mais profundo. E isso muda tudo. Porque uma mente renovada não reage como antes, não deseja como antes, não se move como antes, não ama como antes. Ela deixa de ser apenas um instrumento de defesa e começa a se tornar um espaço de encontro, onde o homem já não foge de si, não se distrai de si, não se agride em silêncio, mas começa, pouco a pouco, a habitar a própria consciência. É aqui que Romanos 12 deixa de ser um versículo e se torna um caminho. Porque enquanto a mente não muda, a vida apenas se repete, e repetição não é transformação. Existe uma batalha que quase ninguém percebe, porque não acontece nos campos, acontece nos sentidos. Ela não usa armas, usa estímulos. Ela não grita ordens, sussurra padrões. Ela não te obriga, ela te acostuma. Todos os dias, algo está ensinando você a desejar. Todos os dias, algo está moldando o que você chama de importante. Todos os dias, algo está treinando seus olhos, seus impulsos, suas expectativas. E quase sempre, isso acontece sem confronto. O mundo não se impõe, ele se infiltra. Ele entra pela repetição, pela imagem, pela comparação, pelo medo de ficar para trás, pelo prazer rápido, pela promessa de controle. E quando o homem percebe, já não escolhe, ele reage. A mente passa a responder antes de escutar. A alma passa a desejar antes de discernir. O coração passa a buscar antes de saber o que procura. Isso é conformação. Não é rebeldia,
É adaptação inconsciente. É quando o interior começa a funcionar no automático. Quando o homem já não pergunta por que quer o que quer, por que teme o que teme, por que corre como corre. A guerra invisível não é contra pessoas, é contra padrões. Padrões de valor, padrões de sucesso, padrões de felicidade, padrões de identidade. O mundo não se importa se você crê, ele se importa se você se transforma. Porque uma pessoa transformada não consome da mesma forma, não se compara da mesma forma, não se move pela mesma fome. Ela começa a estranhar o que antes parecia normal. Começa a sentir desconforto onde antes havia costume. Começa a perceber prisão onde antes chamava de gosto. A mente desperta entra em conflito com o ambiente. Não por ódio, mas por lucidez. Porque ela passa a enxergar que nem tudo que é comum é saudável, nem tudo que é aceito é verdadeiro, nem tudo que é desejado é essencial. E isso dói. Dói perceber que parte do que você chama de eu foi aprendido, instalado, imitado. Dói descobrir que alguns sonhos não nasceram da sua essência, mas da sua exposição. Que alguns medos não vieram da realidade, mas da repetição. Que alguns vazios não são falta de coisas, mas excesso de ruído. Por isso a transformação não é um evento, é uma resistência diária. É escolher pensar quando seria mais fácil apenas reagir. É silenciar quando o mundo exige opinião. É recuar quando tudo em você quer correr. É a coragem de não se conformar, porque toda vez que você não se conforma, algo em você se organiza. Toda vez que você não se adapta, algo em você se revela. E aos poucos, a mente deixa de ser campo de batalha e começa a se tornar solo. Solo onde o que é verdadeiro pode crescer. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo revela algo que quase sempre passa despercebido. A vontade de Deus não é aprendida, ela é experimentada. Não se trata de informação, mas de transformação. Enquanto a mente está conformada, o homem até fala de Deus, mas vive a partir de si. Ele ora, mas decide sozinho. Lê, mas interpreta a partir da ferida. Crê, mas se move pelo medo. Por isso a vontade de Deus lhe parece distante, confusa, difícil. Não porque seja pesada, mas porque sua mente ainda está ocupada demais consigo mesma. Quando a mente começa a ser renovada, algo muda na forma como a vida é percebida. O homem deixa de perguntar apenas "o que eu quero?" e começa a sentir nascer outra pergunta: o que é verdadeiro? E essa pergunta reorganiza tudo. A vontade de Deus passa a não ser mais um conceito externo, mas um movimento interno. Ela começa a ser sentida como direção, como alinhamento, como descanso. Boa, porque não violenta a alma. Agradável, porque não nasce da culpa, mas da harmonia entre consciência e verdade. Perfeita, porque não exige máscaras. A mente renovada não se torna religiosa, ela se torna lúcida. Ela não vive mais tentando agradar a todos, nem corresponder a expectativas invisíveis, nem sustentar identidades frágeis. Ela começa a se mover a partir de um centro. E é nesse ponto que algo profundamente humano acontece. O homem começa a perceber que grande parte do seu sofrimento não vinha das circunstâncias, mas da forma como as interpretava. Que muitas de suas corridas não eram vocação, eram fuga. Que muitos de seus silêncios não eram paz, eram medo. Que muitos de seus certezas não eram fé, eram defesa. Quando a mente se renova, as escolhas começam a mudar de raiz. O homem já não vive apenas para manter a imagem. Ele passa a proteger a consciência. Já não constrói apenas para provar valor. Constrói a partir de sentido. Já não busca apenas pertencimento. Começa a buscar verdade. E a vontade de Deus deixa de ser um peso a ser carregado e passa a ser um caminho que sustenta.
Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo começa a fazer sentido. A mente renovada não foge do mundo. Ela atravessa o mundo sem se perder nele. Ela aprende a tocar sem se misturar, a viver sem se dissolver, a amar sem se deformar. Ela assume uma nova forma, não a forma do sistema, mas a forma do espírito. E quando isso acontece, a vida exterior pode até continuar a mesma, mas o homem que a habita já não é. Há um momento em toda a jornada interior em que a alma percebe algo simples e decisivo. Ela não nasceu para caber. Não nasceu para se moldar a sistemas, nem para sobreviver de reflexos, nem para existir em versões reduzidas de si mesma. Ela nasceu para se tornar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Essa frase não é um conselho, é um chamado à responsabilidade espiritual. Porque conformar-se é deixar que o exterior governe o interior. Transformar-se é permitir que o interior reorganize o exterior. E essa escolha acontece todos os dias. Quando você repete sem pensar, quando consome sem perceber, quando reage sem sentir, quando corre sem saber porquê, mas também quando você para, quando observa, quando questiona, quando escolhe não se misturar com aquilo que te afasta de quem você é. Não se conformar não é se rebelar contra o mundo, é não abandonar a própria consciência. É viver entre pessoas sem perder a profundidade. É tocar estruturas sem se tornar uma delas. É caminhar na terra sem permitir que a terra feche o céu dentro de você. Transformação não é adicionar algo novo à sua vida. É remover o que nunca foi você. É permitir que a mente se torne um espaço limpo, onde pensamentos não governem por hábito, onde desejos não comandem por impulso, onde medos não decidam por herança. A mente renovada não cria um homem perfeito, cria um homem presente. E um homem presente não é facilmente conduzido, não é facilmente moldado, não é facilmente perdido. Ele começa a sentir quando está se afastando, percebe quando está se traindo, escuta quando está se anestesiando, porque agora existe consciência. E consciência é o início da liberdade. Talvez você tenha vivido muito tempo tentando se encaixar, em expectativas, em papéis, em versões, em sistemas. Talvez tenha chamado adaptação de maturidade, silêncio de paz, distração de alegria. Mas hoje, algo em você escutou. E isso já é transformação. Antes de encerrar, eu quero agradecer. Obrigado por permanecer. Obrigado por escutar. Obrigado por permitir que este tempo fosse mais do que informação. Se este conteúdo tocou algo em você, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com alguém que sente que está vivendo, mas não está inteiro. Às vezes, uma única palavra é suficiente para começar uma mudança que dura a vida inteira. A pergunta que fica não é se o mundo vai tentar te moldar. Ele vai. A pergunta é: você continuará se conformando ou permitirá que sua mente seja renovada? Porque no dia em que isso acontece, você não apenas muda a forma como vive, você muda o lugar de onde vive.